E aí, gente, tudo certo com vocês? Então, nas duas aulas passadas, nós fizemos uma revisão breve de como que a linguagem C funciona, né? Uma revisão da própria linguagem C. Então, a gente viu lá revisão de loops, revisão de variáveis, revisão de ponteiros, alocação dinâmica de memória, acesso a arquivos e todas essas coisas boas que a linguagem C nos provê para fazer os programas que a gente quer, né? Então, hoje, nós vamos começar a sair da linguagem C, vamos entrar de fato na linguagem C++, e eu vou começar a falar também sobre orientação a objeto. A parte bem introdutória, bem no comecinho, só para a gente começar a desenvolver e trabalhar com essas ideias. Então, antes mesmo de eu escrever qualquer código ou só colocar as ideias mesmo. Então, vamos organizar aqui um texto mesmo normal. Então, olha só, o que a gente vai falar aqui hoje é um pouco sobre orientação a objetos. E qual que é a ideia por trás disso? A ideia que a gente vai querer aqui é de tentar abstrair, a partir de objetos reais ou de conceitos reais, abstrair funcionalidades e propriedades para que nós consigamos reproduzi-las dentro do ambiente virtual de programação. Complexo parece, né? Mas não é tanto assim. Então, olha só. Digamos aqui que a gente queira abstrair, digamos, um carro. O que significa abstrair o carro? Então, vou colocar aqui, ó. Vamos abstrair um objeto real, como, por exemplo, um carro. Então, a primeira pergunta que a gente vai querer fazer aqui é essa ideia de abstrair. Abstrair vai ser o quê? Vai ser de notar, de botar assim, de retirar de um objeto real as propriedades e métodos que ele possui para que esse carro seja um carro. Como assim? Por exemplo, um carro ele tem que ter quatro rodas. Se não tiver quatro rodas, não é um carro. Se tiver três rodas, é um triciclo. Se tiver cinco rodas, é outra coisa. Então, por exemplo, aqui, um carro precisa ter quatro rodas. Um carro precisa ter também uma carenagem, né? Uma carenagem. Ele precisa ter um motor. Ele precisa ter um vidro. Aí já não sei. Porque você pode ter um carro sem vidro. Mas você nunca vai ter um carro sem rodas. Se bem que você pode imaginar até um carro voador e tal, mas o que a gente conhece aqui, hoje em dia, um carro precisa ter roda ainda, né? Digamos que você tem vou falar de carenagem aqui. Digamos que a gente tem as quatro rodas. Fui na loja lá, comprei quatro rodas. Eu tenho um carro? Não, eu tenho quatro rodas. Então tem que colocar essas rodas em alguma coisa, no caso a carenagem. E para o carro funcionar, você tem que ter um motor. Se você tem a carenagem do carro, você tem as quatro rodas e os dois ligados, mas você não tem motor, é questionável se aquilo ali que você tem um carro. É a carcaça de um carro, mas sem o motor não é um carro de verdade. Agora, por acaso, se o carro tiver carenagem, roda e motor e não tiver vidro, tudo bem, isso aqui ainda é um carro. Os primeiros carros primitivos não tinham vidro. Então, eu poderia dizer que esses quatro componentes aqui é que formam a ideia de um carro. Então, você tem que ter essas quatro coisas para poder ter um carro de verdade. Um carro real. Só que digamos que para os propósitos que a gente precisa utilizar o carro, você não pensa tanto nessas coisas.
Por exemplo, digamos que você queira sair daqui de Vitória, chegar até em Guarapari. E você quer utilizar um carro para isso. Claro, para você utilizar o carro precisa ter essas quatro coisas, mas existem outras coisas no carro que você precisa se utilizar para poder, de fato, utilizar o carro. Então, olha só, essas quatro propriedades aqui, vou colocar aqui, são as propriedades que definem o que é um carro. Porém, na sua utilização, você está preocupado com outras funcionalidades. Funcionalidades. Como, por exemplo, o carro tem gasolina? Quanto? Certo? Se eu quero sair daqui de Vitória e ir para Guarapari, não dá para fazer isso com meio litro de gasolina. Você vai ter que parar no posto e botar gasolina ali. O carro tem que ter um acelerador e um freio. Porque se você não tem ou um ou outro, você tem um problema sério, né? Se você não tem um acelerador, o carro não sai do lugar. Se você não tem o freio, fica complicado dizer como o carro vai parar, né? Então, nesse caso aqui, se a gente está querendo abstrair um carro para que, no final das contas, esse carro consiga ser descrito em termos de código em linguagem C++, que esse é o objetivo final que a gente quer, vamos precisar avaliar a seguinte coisa. Quais são as propriedades e métodos do carro que nós devemos abstrair para que ele seja descrito de maneira efetiva no nosso código? Então, por exemplo, aqui, a quantidade de gasolina de um carro, a gente vai descrever como uma propriedade do carro. Ou seja, é algo que o carro tem, e que é um número, que é uma linha de texto, alguma coisa assim, que, que é algo inerente do carro. E você tem os métodos, que serão coisas que você faz com o carro, ou seja, são coisas que você atua no objeto que você está abstraindo. No caso aqui, acelerar e frear o carro é algo que você faz ativamente, não é algo que é inerente do carro. Tudo bem, ele tem um acelerador, mas acelerar o carro não é algo que o carro faz por conta própria. Não é algo que ele faz sozinho, é algo que você atua no carro. Então a gente vai ter essas duas coisas aqui. Em qualquer objeto ou coisa, vou tirar o objeto, vou botar aqui, qualquer coisa que você queira abstrair de algo real para escrevê-lo em termos de código, devemos pensar em quais propriedades, e aqui eu vou botar entre parênteses porque são palavras importantes, propriedades e métodos devemos implementar para atingir o objetivo do programa. Deixa eu colocar mais um método aqui, ó. O carro tem que ter um volante também, né? Ele só tem acelerador e freio, só vai para frente ou freia. Então, com o volante, você consegue girar o volante para poder dizer qual é a direção que o carro vai. Então, digamos aqui que nós queremos escrever um programa que vai controlar um carro que vai sair daqui de Vitória e que vai chegar até Guarapari.
E digamos aqui que o trajeto que ele vai fazer é bastante simples. Vai ser basicamente um retão, mas que vai ter duas curvinhas. Então o que a gente vai querer fazer? Vamos tentar implementar um algoritmo que irá, entre aspas, dirigir um carro, saia de Vitória e vá até Guarapari, um trecho que é apenas uma retona contendo duas curvas, uma na chegada e uma na saída. Então, esse é o programa que a gente quer implementar. E aí a gente precisa pensar no que o carro tem, qual é a abstração dele e ver quais dessas propriedades e métodos que o carro possui serão relevantes para o que a gente precisa fazer. Então, por exemplo, um carro ele vai ter um acelerador. E como que o acelerador funciona? Ele tem um cabo de aço associado ali, que o cabo de aço é ligado numa válvula do motor. Quando você ativa a válvula do motor, ele deixa entrar uma quantidade maior de gasolina, e aí você faz o pistão comprimir. Quando o pistão comprime com aquela quantidade de gasolina dentro do cilindro, a gasolina vai explodir, fazendo o pistão subir de volta. E quando o pistão sobe de volta, ele faz o... Nossa, esqueci a palavra mais simples. Ele faz o mecanismo do motor da roda girar. Então, isso aí, esse procedimento inteiro, é o carro acelerar. Só que para a pessoa que está utilizando o carro, ele não pensa simplesmente nisso. Aliás, ele não pensa nesse mecanismo inteiro. Tudo que ele faz é, ele aperta o acelerador, o carro vai para frente. Ele não precisa se preocupar com todas essas etapas que estão acontecendo para que o carro acelere de fato. Então, uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Abstração do carro para efetuar essa tarefa. Vou botar assim. Você pode tentar. Se a gente estivesse pensando em programação estruturada, o que a gente deveria fazer é exatamente isso que eu falei. Nós deveríamos criar uma função chamada acelerar, e dentro dessa função a gente iria implementar o cabo de aço de alguma forma, iria implementar o motor, iria implementar o pistão, iria implementar o mecanismo na roda para poder girar e fazer isso tudo sequencialmente. Em programação orientada a objeto, o que a gente vai fazer é implementar um código que realiza o método acelerar. E essa parte de acelerar, você pode implementar essa coisa todinha por trás dos panos. Você que vai ter que implementar isso no final das contas. Implementar código que realiza o método frear. Implementar código que realiza o método. Aí, botar aqui girar volante. E olha só, se você implementou esses três métodos aqui, o método acelerar, o método frear e o método girar volante, agora não importa mais, por exemplo, as outras propriedades do veículo. Por exemplo, claro, a quantidade de gasolina importa, mas as outras propriedades, como por exemplo, a cor do veículo, ou o modelo, o ano, nada disso é importante mais. No sentido que, não importa qual carro eu te der,
Se você tem uma implementação de como acelerar, de como frear e como girar o volante, você consegue fazer esse percurso de Vitória até Guarapari nesse trecho que eu citei aqui, que é apenas uma reta contendo as duas curvas. E uma vez que a gente implementa esse código aqui, a gente vai implementar o chamada classe, tá? Carro. Deixa eu tirar isso daqui e vou passar para baixo. Vou botar assim, ó. Com isso, iremos implementar uma chamada classe que representa um carro genérico. E essa classe carro vai ter que implementar o quê? Um método chamado acelerar, um método chamado frear e um método chamado girar volante. E no caso aqui a gente precisa informar a esse método qual é a angulação que eu vou girar o volante, certo? Eu posso girar ele no máximo até mais 90 graus e no mínimo até menos 90 graus. Então tem que passar um ângulo aqui para esse método. E não só isso, para o carro poder chegar até lá no final, ele precisa ter uma certa quantidade de gasolina. Então a gente pode representar aqui essa gasolina como, por exemplo, vamos botar como um número inteiro. Um número inteiro não, um float, vai. Um float quantidade gasolina. E agora, com essas informações aqui, a gente pode representar qualquer carro e fazer esse carro qualquer chegar, partir de Vitória e chegar até Guarapari. Então, digamos que a gente implementou essa classe aqui com essas propriedades. Esse aqui é uma propriedade, essas três aqui são métodos. E aí, digamos que todos os carros que a gente for pegar tem um computador de bordo que a gente pode implementar esse método, implementar esse programa e colocar lá. E aí não importa mais se é um Fiat Uno, se é uma Ferrari, se é um caminhão, se é um ônibus, porque todos esses veículos vão conter essas propriedades e métodos que um carro tem, que são de acelerar, frear, girar o volante. Todos eles têm uma quantidade de gasolina associada ali. E dependendo da quantidade de gasolina e tudo mais, você vai conseguir dirigir qualquer carro com o código que você acabou de escrever aqui. Então, essa que é a ideia de você abstrair objetos reais e funcionalidades desses objetos para descrevê-los em termos de código. Então, a gente vai pegar um objeto real. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Aqui eu dei um exemplo de carro, né? Um outro exemplo, fruta. Toda fruta tem uma cor. Toda fruta tem um sabor específico. Então, essas são propriedades que você tem para as frutas. Você também tem métodos, como, por exemplo, comer fruta. Você pode fazer esse método, e esse método que vai fazer é reduzir a quantidade de frutas que você tem na cesta, por exemplo. Então, você vai ter uma cesta que vai conter frutas ali dentro, e essas frutas você vai abstrair tanto a cesta quanto a fruta, e descrever isso em termos desse objeto. Vou te chamar de objeto, essa coisa chamada de classe. Ok, gente? Então, essas são as coisas importantes aqui para a gente começar a pensar essa parte de programação orientada a objetos. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos abstrair algo que é real. Nós vamos verificar desse algo real quais são as propriedades e métodos relevantes para que a funcionalidade que a gente queira para o programa funcione. Em seguida, uma vez que a gente verificou quais são as propriedades e métodos relevantes, nós vamos implementar em código
essas propriedades, os métodos e as propriedades também, para que o programa efetue o que a gente quer que ele faça. Ok? Eu sei que isso aqui ficou uma coisa um pouco abstrata demais, mas a gente vai entrar agora, e não só agora, mas a partir de agora, em todas as nossas aulas, nós vamos começar a efetivamente trabalhar com classes e ver como que elas vão funcionando. Mas tá, só para terminar isso daqui. Não, eu falo isso daqui a pouco, melhor. Então vamos tentar abstrair um carro em C++, ou seja, tentar colocar esses métodos aqui, ó, em uma classe de C++ e ver como é que isso funciona na prática. Vamos criar aqui um novo arquivo em C++. Vamos utilizar o esqueleto do C++, que é include IOStream. Isso aqui já é um pouco diferente da linguagem C, né? Esse include é diferente. Mas o esqueleto da programação em linguagem C++ é esse daqui. Int main. Return 0. E vamos salvar isso aqui. Vamos ver. Vai ser carro.cpp. Está aqui o nosso programa. O que eu vou mostrar para vocês agora é como criar uma classe em C++. Olha só, a gente tem isso daqui, ó. É isso aqui que a gente quer implementar. Uma classe chamada carro. Essa classe vai conter uma propriedade chamada quantidade de gasolina. Vai ter que conter um método chamado acelerar. Vai ter que conter um método chamado frear. E vai ter que conter também um método chamado girar volante com um certo ângulo. Deixa eu copiar isso daqui para a gente ter o nosso objetivo sempre em mente aqui. O que a gente vai precisar implementar. Então, isso aqui que eu quero montar. Essa classe com essa propriedade e esses métodos. Como que eu crio uma classe em C++? Você começa definindo aqui class, espaço, e o nome da classe que você quer criar. Por convenção, ou seja, isso é algo que os programadores em geral concordam que é o que você deve fazer, é que todas as classes comecem com uma letra maiúscula. Então, nesse caso aqui, a gente vai criar a classe carro, assim, ó, carro com C maiúsculo. Em seguida, a gente vai abrir e fechar o bloco de código. E toda classe tem que terminar com um ponto e vírgula aqui. É diferente das funções aqui, tá vendo? Ok, parece bastante simples, né? A gente precisa colocar também mais uma instrução aqui, que é colocar public. Isso, o porquê desse public aqui, eu vou falar na próxima aula, mas por enquanto apenas considere que isso aqui é algo necessário. E agora, aqui dentro nós podemos declarar quantidades da mesma forma que a gente sempre fazia dentro de funções aqui, por exemplo. Então, digamos aqui, ó, nós precisamos criar uma variável ponto flutuante chamada quantidade de gasolina. É exatamente o que eu vou fazer aqui, ó. Float etd gasolina. Eu vou precisar criar um método chamado acelerar. Esse método aqui, ele não vai ter nenhum retorno por enquanto. Vai ser só algo que o carro tem, uma capacidade que ele tem, para a gente atuar em cima do carro. Então, eu vou criar aqui, ó, void acelerar. E aqui a gente vai poder colocar nossa função aqui dentro. Vou criar outra função chamada void frear. E outra função chamada void girar. Esse aqui eu vou deixar para depois. Vou criar essas duas aqui primeiro para ver essa classe funcionando. Na função acelerar, eu vou colocar simplesmente uma mensagem
dizendo que o carro acelerou. Eu vou colocar aqui, ó, std cout, o carro acelerou. std_l. Ou se você preferir, você pode botar o /n aqui no final também, que funciona da mesma forma. E aqui na função frear, eu vou fazer uma coisa bem similar. std cout, o carro freou. /n. Ok? Então, com isso aqui, nós criamos uma classe chamada carro, que tem uma quantidade de gasolina, que pode acelerar ou também pode frear. Então, isso daqui vai ser uma classe para a gente. Mas espera. O que a gente está querendo fazer aqui, olha, está aqui ainda, ó, é chamada programação orientada a objeto. Então, essa classe aqui, carro, vai ser o nosso objeto? Sim e não. Eu sei que agora que eu confundi vocês pra caramba mais. Mas qual que vai ser a diferença entre uma classe e um objeto? Uma classe ele vai funcionar como se fosse um blueprint, ou seja, vai ser como se fosse um projeto de como criar o objeto que a gente quer. No caso aqui é o carro. Então a classe é como se fosse um manual de como criar um carro. Então, para o nosso caso aqui, que a gente só precisa dos métodos acelerar, frear e girar volante, e da quantidade de gasolina como abstração do nosso carro, então aqui a gente está falando a seguinte coisa: olha, para esse projeto que a gente tem aqui, que é criar um algoritmo que dirige o carro que sai de Vitória até Guarapari, num trecho que é uma retona contendo duas curvas, eu só preciso da quantidade de gasolina, do método acelerar, frear e de girar volante. As outras propriedades que um carro pode ter não serão necessárias para esse programa específico. Então, o que é uma classe? Uma classe vai ser uma descrição de como criar essa abstração do objeto que a gente tem. Então, o que vai ser um objeto de fato? Um objeto vai ser quando você instancia na memória uma classe que você criou. Então, por exemplo, aqui, eu acabei de criar aqui, nessas linhas aqui, a chamada classe carro, que é um objeto genérico descrevendo um carro. Eu vou poder instanciar esse objeto na memória. Na hora que eu vier aqui, ó, carro, qual vai ser o nome do carro? Fiat Uno, por exemplo. Então, nessa linha aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para o compilador fazer a seguinte coisa. Compilador, eu quero que você pegue esse projeto de carro que eu criei aqui, instancie essa coisa inteira aqui na memória, e essa coisa que você vai instanciar, eu quero que você chame desse nome aqui, Fiat Uno, nesse caso. E agora que eu instanciei na memória esse carro passa a ser chamado de objeto. Então, objeto é a instanciação de uma classe na memória do computador. E uma classe, novamente, é a descrição das propriedades e métodos necessários para a abstração no caso aqui, desse carro. E agora, uma vez que a gente tem o carro abstraído aqui dentro dessa classe, a gente pode utilizar esse carro específico aqui para dirigir ele até de Vitória até Guarapari. Então, digamos aqui, ó, eu vou colocar gasolina no carro, então Fiat Uno, ponto. Eu utilizo esse ponto aqui para acessar as propriedades e métodos dessa classe. Então, olha só, Fiat Uno.qtd gasolina, eu vou colocar como 20 litros. 20 litros é pouco, né? Não, 20 litros é muito. Nem sei. Eu não tenho carro, então não sei se 20 litros é muito ou é pouco. Vou colocar 50 litros.
50 litros deve ser suficiente para chegar em Guarapari, não é possível. Ok, uma vez que meu Fiat Uno tem 50 litros de gasolina lá dentro, eu vou fazer a seguinte coisa. Fiat Uno.acelerar. E depois, Fiat Uno.frear. E esse aqui vai ser o nosso programa por enquanto. Certo? A gente ainda precisa implementar isso daqui, ó. Mas por enquanto vai ser isso daqui. Então vamos salvar isso aqui e executar o programa para ver que, de fato, isso foi feito. Aqui o nosso programa, carro CPP, então G++, compilador da linguagem C++, né? Carro.cpp, -o, carro.exe. Ele compilou, maravilha. E agora, se eu chamo carro.exe, o que ele vai fazer? Olha lá, o carro acelerou e o carro freou. Então, uma vez que eu instanciei na memória um projeto desse carro, esse Fiat Uno aqui se torna um objeto. E esse objeto eu posso acessar as propriedades e métodos através desse operador ponto. E aí a gente pode acessar aqui a propriedade, colocar a quantidade de gasolina, acelerar e frear. Outra coisa, então, vamos fazer isso aqui logo primeiro. Vamos implementar também esse método aqui chamado girar volante. A gente vai vir aqui, ó, void girar volante. E ele tem que colocar um ângulo. Então isso aqui a gente vai tratar como se fosse uma função comum de linguagem C. Então vou colocar aqui, ó, int ângulo. E eu vou imprimir também, porque essa aqui é a primeira, é uma das funções mais básicas que a gente viu em C++. Nós iremos ver outras. Mas é só para a gente já trabalhar com algo que a gente já viu, né? Cout girando o carro em... Aqui eu vou colocar o ângulo, graus, barra N. Então, olha só, lembra que aqui no começo eu falei que o trecho de Vitória até Guarapari seria uma retona, contendo apenas duas curvas, uma na chegada e uma na saída. Então, para a gente fazer isso aqui, ó, a gente coloca a gasolina, nós vamos girar o carro, então Fiat Uno. Agora, nós vamos girar o volante de 90 graus, certo? Girar o volante de 90 graus no sentido anti-horário. Então, estou girando o carro para a esquerda. Estou fazendo a curva para a esquerda, 90 graus, vou acelerar o carro. Quando estiver chegando, vou Fiat Uno, ponto, girar volante. Agora eu vou girar para o outro sentido, menos 90 graus, e vou frear o carro. Vamos salvar isso e compilar novamente. Carro.exe. Então, ele girou o carro 90 graus, acelerou, girou em menos 90, ou seja, girou 90 graus para a direita nesse caso, e freou o carro. Então, com isso aqui, a gente conseguiu dirigir esse carro aqui, que é um Fiat Uno. Mas a coisa legal aqui é o seguinte, ó. Eu posso pegar isso tudo aqui e colocar aqui como uma outra função chamada dirige. A gente vai pegar isso tudinho aqui que a gente fez e botar aqui, ó. Só que agora, como isso aqui vai ser para classe carro, ou seja, para qualquer carro ele vai ter que fazer essas operações, eu não preciso colocar aqui o nome do carro. Então, só vou colocar aqui, ó, a quantidade de gasolina vai ser 50, vai girar o volante 90 graus, acelerar,
Tirar o volante, frear. E agora, qualquer carro que eu criar, ele vai ter esse novo método chamado dirige. Então, por exemplo, aqui, eu criei um Fiat Uno, Fiat Uno.dirige. Ele vai fazer todas aquelas operações. Eu posso criar um outro carro diferente, carro, ponto. Aliás, carro, agora vai ser um Corsa. Corsa.dirige. Ele vai fazer o quê? Vai criar um outro carro diferente na memória. Eu criei um carro Fiat Uno na memória, e agora eu tenho outro carro diferente, que é Corsa. E esses dois carros têm as mesmas propriedades e métodos. Então, se eu salvar aqui, ó, compila, carro.exe, e a gente vê aqui que ele foi executado duas vezes. Uma vez para o Fiat Uno e outra vez para o Corsa. Aí você pensa, tá, para que eu preciso fazer isso tudo? Uma das coisas interessantes é, como cada carro tem uma instância separada na memória, cada carro é independente do outro. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente pode colocar uma verificação aqui se QTD gasolina menor do que 10 litros, então a gente faz uma coisa. Se não, ou seja, se tiver menos de 10 litros de gasolina, eu vou falar para ele, ó, std out. O carro não tem gasolina suficiente. E eu vou tirar essa quantidade de gasolina daqui. Vou botar aqui dirigir é separado de botar gasolina no carro, né? Então, com isso daqui, ó, tem aqui meu carro Fiat Uno. Eu vou colocar aqui a quantidade de gasolina do Fiat Uno. Fiat Uno. Ponto, quantidade de gasolina vai ser de 50 litros. Só que o meu Corsa eu vou botar só 5 litros de gasolina. Então, Corsa.qtd gasolina vai ser 5 litros. E aí eu vou pedir para os dois carros se dirigirem de Vitória até Guarapari. Então a gente vai compilar ele aqui, ó. Carro.exe. E o acelerar não foi feito porque não tem gasolina suficiente. A gente poderia ter colocado aqui também nesses outros métodos, né? Ou melhor ainda, a gente pode tirar de acelerar. O acelerar só acelera de novamente. A gente pode colocar a verificação de combustível aqui, ó, no método dirige. Se a quantidade de gasolina for menor do que 10, se for maior do que 50, vou botar assim mesmo, menor do que 10, se não, se a quantidade de gasolina for menor do que 10, aí sim a gente fala std out não há combustível o suficiente. Barra N, ou isso aqui também. E a gente pode compilar novamente. Opa. Claro, estou fazendo uma comparação aqui. Eu tenho que colocar parênteses, né? Isso vem lá do linguagem C ainda. E carro.exe. O primeiro carro, que foi o Fiat Uno, eu botei 50 litros de gasolina, então ele dirige tranquilo. Ele girou o carro 90 graus, acelerou, girou em menos 90, freou, chegou lá em Guarapari. O outro carro, que é o Corsa, eu botei só 5 litros de gasolina nele e mandei dirigir. E como botei só 5 litros, ele verificou que você não tem gasolina, não tem combustível o suficiente. E por isso ele diz aqui, ó, não tem combustível suficiente pro Corsa. Ok, gente, então isso aqui vai ser a nossa introdução à parte de classes e objetos.
A partir da próxima aula, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão do public aqui. Vamos falar um pouco sobre uma outra frase, outro keyword, outra palavra-chave, que é o private. Falar o porquê que a gente vai querer que alguns métodos e propriedades fiquem públicos enquanto outros fiquem privados. Falar qual que é a distinção de você ter um método privado e público. E você ter métodos privados vai forçar que você crie algumas propriedades e métodos chamados de getters e setters, que vão ser métodos que irão modificar as propriedades privadas de sua classe. Mas isso é uma questão que a gente vai entrar na próxima aula. Ok, gente? Então, isso aqui por uma revisão hoje, tá bom? Eu devo colocar algum exercíciozinho para vocês fazerem a abstração de algum objeto, implementar a classe desse objeto e instanciar, criando de fato um objeto na memória. Ok, gente? Até a próxima!